Não entendemos nós mesmos porque não entendemos uns aos outros. À medida que o mundo se torna cada vez mais conectado através da mídia e da tecnologia, as consequências dessa ignorância se tornam cada vez mais claras. Compreender nós mesmos e os outros não é tão fácil assim, pois cada um de nós nasce com suposições filosóficas profundas e tendências cognitivas através das quais entendemos o mundo. Compreender esses pressupostos é enfrentar um certo grau de ameaça existencial, porque eles não são os mesmos para todas as pessoas. Mas muita confusão e dor, especialmente dentro de nossas famílias e amizades, podem ser aliviadas quando entendemos com clareza que muitas pessoas não pensam como nós. Todos nós já conhecemos alguém que nos irritou bastante, cujos comportamentos ou o próprio jeito da pessoa nos pareceram hostis. Talvez um colega, um amigo, um irmão, um professor, ou seja o que for. No entanto, muitas vezes temos problema para identificar o que exatamente estava estranho sobre a pessoa, sobre o que especificamente nos irritou. Damos a eles rótulos rápidos, preguiçosos, indiferentes, julgadores, mas esses nos parecem insuficientes, e à medida que mais evidências se acumulam, somos forçados a aceitar que a estranheza da pessoa é muito mais sutil do que temos linguagem para expressar. O livro Ciscos e Traves é uma contribuição humilde, embora sincera, para a tarefa de compreender a nós mesmos e aos outros. Este livro oferece uma maneira de categorizar essas tendências cognitivas em 16 tipos psicológicos, a fim de nos ajudar a entendê-los. A abordagem de personalidade dos Ciscos e Traves é derivada dos trabalhos de Carl Jung, criador da psicologia analítica, e Isabel Myers, criadora do MBTI. Caso você já tenha conhecimento sobre esses assuntos que apresento aqui no canal, encontrará que o sistema é virtualmente idêntico e pode ser interpretado como uma grande e sintetizada teoria sobre tudo isso, somada a diversas melhorias e novas perspectivas. O livro Ciscos e Traves é um projeto meu para traduzir o livro Modes and Beams, de Michael Pearce. Foram meses de trabalho para traduzir as aproximadamente 300 páginas do livro, e estou muito feliz em anunciar que ele está finalizado e pronto para download, e ele está disponibilizado de forma completamente gratuita. É claro, agradeço infinitamente ao Michael Pearce por seu trabalho e por ter reconhecido e aprovado a tradução deste livro. Neste vídeo, irei te levar em uma montanha russa explicando do que esse livro se trata. Talvez você esteja se perguntando de onde vem o nome Ciscos e Traves. Eu lhes digo, vem do significado de um versículo bíblico. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu próprio olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É uma reflexão sobre hipocrisia e autoconhecimento. Existe a tendência humana de apontar e ver todos os pequenos defeitos nas outras pessoas, o cisco, enquanto você tem um gigantesco defeito na sua cara, que muitas vezes é o motivo de sua ocasional infelicidade, a trave. Muitas vezes, o cisco que você vê no olho dos outros é apenas um reflexo da trave que está no seu. Mas a partir do momento que você consegue entender em profundidade tanto a si mesmo quanto aos outros, que nessa teoria é essencialmente a mesma coisa, tudo se resolve. Antes de julgar o outro, entenda o outro. E mais importante ainda, entenda a si mesmo. Sobre a teoria, ouvi muitos argumentarem que um sistema formal de personalidade impede o próprio tipo de apreciação que busca, forçando círculos em buracos octogonais, forçando pessoas em caixinhas. Mas isso é um tremendo mal-entendido. Cada pessoa é incrivelmente única e a teoria não vai contra isso. A questão é que, muitas vezes, recuamos do assunto, dizendo, bem, todo mundo é único, mas isso ainda não oferece explicação para como todos são únicos ou quais outras maneiras de pensar existem, muito menos a nossa. E, na minha experiência, tal resignação, sendo vazia de conteúdo, cultiva o próprio snobismo que procurava evitar. Enquanto não tivermos um sistema ou estrutura intencional para contrastar e, assim, apreciar verdadeiramente outros métodos de pensamento de maneira organizada, torna-se muito mais fácil presumir inconscientemente que aqueles que não pensam como nós estão atrás da curva que já contornamos. O que este livro apresenta é uma teoria cognitiva, não comportamental. Quaisquer exemplos de comportamento dados neste trabalho devem revelar um processo de pensamento subjacente ou cognição por trás do comportamento, e não o contrário. O mesmo tipo de ação pode resultar de motivações diferentes. Inversamente, ações diferentes podem ter motivações semelhantes, mas o livro não descreve nem a ação e nem a motivação. Em vez disso, está explicando uma série de pressupostos filosóficos fundamentais que fazem a mediação entre nossos motivos e ações. Isso, no entanto, não contorna o livre-arbítrio e a individualidade dos outros. É somente quando alguém confunde isso com estereótipos que esse medo se desenvolve. Ao contrário, não se pode prever o que alguém fará, mas apenas como chegará à sua decisão. É sobre o porquê a pessoa fez tal coisa, não o que ela fez. Caso tenha ficado interessado no livro, o link do download está na descrição desse vídeo, e eu te desejo uma boa leitura. Agora irei explicar todos os capítulos deste livro. Enfim, vamos lá. O capítulo 1 apresenta os fundamentos mais básicos da teoria. Você provavelmente já ouviu os termos extrovertido
extrovertido, introvertido, ou talvez até o resto sobre a teoria junguiana. Aqui tudo é definido claramente e de forma bastante explicativa desde o início. Você não precisa ler qualquer outra fonte para entender o que é dito aqui. A teoria funciona de forma lindamente simétrica, onde tudo gira dentro de um único conceito binário, o conceito de objeto e sujeito. Extroversão, introversão, julgamento, percepção, denotativo, conotativo, sensação, intuição, pensamento, sentimento, tudo é explicado aqui. Michael também começa seu paralelo com o livro das mutações, ou I Ching, para explicar toda a assimetria do sistema dele e por que o conceito de sujeito e objeto é muito mais fundamental sobre a realidade do que você imagina. Passando para o capítulo 2, temos a parte mais famigerada por todos, as descrições das 8 funções cognitivas e os 4 eixos cognitivos. Aqui temos também apresentado uma nova categoria, criada pelo Michael e deduzida diretamente a partir de todo o sistema, a dicotomia de contextual e universal, que é uma das adições mais significativas que eu já vi na teoria. Nesse capítulo, Michael também procede com seu paralelo com o livro das mutações, sugerindo uma perspectiva adicional para as 8 funções cognitivas, através da antiga sabedoria chinesa e taoísta. Talvez o nome desse capítulo te soe estranho, mas não estamos falando do sexo em si, mas sim o simbolismo arquetípico dele. Aqui temos o conceito extremamente fundamental da realidade de sujeito e objeto muito mais aprofundado. Muitos outros tópicos fora da personalidade são abordados em um espírito junguiano de investigação holística, da filosofia à história, mitologia, ciência, sociologia, espiritualidade, sexualidade e literatura mundial. Esse capítulo foge um pouco dos aspectos da tipologia, então muitas pessoas o acharão desinteressante à primeira vista. De qualquer forma, recomendo muito ler esse capítulo pelo menos em algum momento, nem que você pule ele de primeira. Talvez você tenha notado nos meus vídeos de análise que eu menciono termos como temperamento monárquico. Eles são abordados aqui, descrições bastante detalhadas sobre como a junção dos eixos cognitivos em si já se manifesta, com diversos exemplos. Vem dos mesmos princípios das quadras de Socionics, caso você as conheça. Os 16 tipos são agrupados em 4 grupos distintos, onde o critério para o grupo é eles possuírem os mesmos eixos cognitivos. Também temos aqui o Michael fazendo um paralelo com o sistema do filósofo Empédocles dos 4 elementos, água, fogo, vento e terra, assim como sua dualidade de amor e ódio. Um dos conceitos mais mal aprofundados e confusos da tipologia junguiana é a pilha das funções. Aqui temos uma explicação desde os princípios do que exatamente significa você preferir determinadas funções acima de outras, através da dicotomia de consciente e inconsciente. Além de reflexões sobre a consciência humana no geral, Michael também apresenta sua própria stack de 4 funções, muito remanescente da que conhecemos hoje em dia, mas com princípios simétricos fundamentando ela em um sistema que faz muito sentido, onde há um eixo vertical e um eixo horizontal. Ele também explica como que as funções sombra, as funções que você não tem na sua stack, entre aspas, existem em virtude de sua própria inexistência, e como elas se manifestam na psique. No capítulo 6, o Michael define novamente, e agora de forma mais concisa, cada uma das posições da stack de funções, assim como sua contraparte precedente, chamada de subfunções, que apesar de soar como uma categoria totalmente nova, é deduzida diretamente do sistema que conhecemos hoje. Também temos aqui uma comparação entre as funções verdadeiramente opostas, que são divididas entre a dicotomia de denotativo e conotativo, com diversos exemplos as diferenciando caso você tenha problemas em identificá-las e distingui-las. Bem autoexplicativo, esse capítulo contém as descrições de cada um dos 16 tipos de personalidade, que Michael prefere chamar de retratos, por não serem descrições muito sistemáticas. Nas palavras dele, em certo sentido, não fiz nada neste livro além de descrever os tipos, embora em suas várias partes dissecadas. O que resta é dar união a essas partes e ver quais novas propriedades surgem. Também autoexplicativo, definida como uma seção localizada na parte de trás de um livro que inclui qualquer informação adicional ou suplementar sobre o tópico do livro, aqui incluindo uma análise da carruagem de Ezequiel, servindo de resumo para representar a simetria da teoria, o método subjetivo e objetivo, uma discussão muito importante sobre um assunto muito mais importante do que as pessoas reconhecem, e agradecimentos, que brevemente conta a história de Michael com tipologia e todas as pessoas que o ajudaram ao longo de seu caminho. É claro que eu não deixaria de dedicar uma parte desse vídeo para falar sobre o autor deste livro, Michael Pearce. Ele é bastante reconhecido e muito apreciado pela comunidade neo-junguiana gringa. Eu conheci ele através do seu canal do YouTube. O conteúdo dos vídeos dele, logo à primeira vista, já me encantou muito mais do que qualquer outro criador de conteúdo sobre o assunto. No começo do canal dele, ele deu definições concisas e profundas sobre os princípios junguianos, e fez um vídeo por volta de 20 minutos para cada uma das 16 personalidades. Ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo suas ideias, e boa parte de seu processo de pensamento está
registrado em seu canal. Seu livro, Modes and Beams, foi lançado em 2020, com uma sintetização completa de seu conhecimento sobre o assunto. Eu tive a ideia de criar esse projeto e trabalhar nele pouco depois de ficar fascinado sobre o conteúdo do livro e comprar sua cópia física. Nenhuma outra perspectiva da tipologia junguiana tinha encaixado tão perfeitamente na minha mente. E assim eu senti. Eu tinha que mostrar isso pro Brasil. Usar a pequena influência que eu consegui nos últimos tempos para mostrar esse trabalho incrível. Eu entrei em contato com o Michael via e-mail quando considerei o projeto e a resposta que eu obtive brilhou meus olhos como nunca antes. Eu entrei em um estado de euforia. Eu tinha sido reconhecido e genuinamente elogiado por uma das pessoas que eu mais admiro. Ele aprovou a tradução e encorajou que fosse disponibilizada gratuitamente, que é o que eu queria fazer. Não existem palavras que expressem minha gratidão pela existência desse ser. Muito obrigado, Michael. Se você gostar do livro, você pode comprar o livro original no blog do Michael e apoiar o seu trabalho extraordinário. Links estarão na descrição. Há muito mais que eu posso comentar por aqui, mas vai ficar para um próximo vídeo. Obrigado mesmo por quem assistiu até aqui e boa leitura!